Acordei com o corpo pesado e lerdo. Minha mão estava sobre a testa, mas mesmo com a visão turva de sono, foi possível ver que já não estava mais machucada. Foi apenas um sonho. Tenho que tomar café. Ao passar na frente da janela, o sol da manhã bateu no meu rosto e por ela eu pude ver um pequeno jarro com uma flor de pétalas brancas. Algo naquela planta me chamava a atenção. Desde que o dia que a vi em uma floricultura, não pude perder tempo para comprá-la. Meu peito parecia explodir de tão acelerado apenas ao olhar para a planta, e isso sempre me deixava inquieto. A geladeira da cozinha não estava muito cheia. Pão de forma em um canto, manteiga em outro, e alguns ovos esperando para serem preparados. Com uma omelete e café em mãos, já estava pronto para ver as notícias. E assim completa 10 anos desde que Martin foi preso em Gladstone pelo assassinato de 3 homens e de sua esposa. Até hoje ele nega tal feito, mas suas digitais foram encontradas na arma do crime. De repente a apresentadora colocou a mão direita no ouvido de mesmo lado. Agora uma notícia urgente. Ontem, por volta das 8 da noite, um acidente catastrófico aconteceu. Uma base não identificada, possivelmente comandada por líderes de máfia, explodiu de uma maneira muito estranha. Quando foi encontrada, descobriu-se que a mesma estava cercada por um material desconhecido, nomeado temporariamente por MNI, material não identificado. Os cientistas que foram enviados perceberam que o MNI se comporta de maneira muito estranha. Uma vez que observado permanece em estado sólido, porém se for tocado você o sente em estado líquido. Além de estar em constante evaporação, mas nunca se desfaz. Para melhor compreensão do que pode ser este material, mais estudos estão sendo feitos. A câmera mudou de repente para um homem. Bom dia a todos. Agora, às 7h30. Senti o corpo gelar ao ouvir o horário. O tempo voou e eu nem sequer percebi. Instantaneamente a pressa dominou meu corpo e um pequeno pulso de eletricidade saltou de minha mão, assustando-me. Analisei a minha mão por alguns instantes. Aquilo não foi apenas um sonho. Pequenos pulsos começaram a brotar da minha mão, como bolhas estourando na superfície da água. Melhor eu esconder isso. As luvas que guardava na gaveta do quarto foram o suficiente para tornar os pulsos menos visíveis. Então logo parti para a faculdade. Longos minutos se passaram, mas eu finalmente cheguei. Já na entrada 2 garotos aguardavam, em frente a uma escada. Um deles era baixinho e gordinho. Branco dos olhos verdes e cabelo castanho claro. Ele se chamava Eduardo, pena que os olhos verdes não o salvavam. O outro era alto e negro. Tinha masculinidade frágil, mas era gente boa. Chamava-se Marcos. Apesar de estarmos na mesma faculdade, ele cursava engenharia de produção, já eu e Eduardo cursamos robótica. Marcos já era careca, mas o que faltava de cabelo ele tinha em músculos. Apenas não entrou para o time de futebol porque era muito desastrado. Parei ofegando ao lado deles e os cumprimentei. Como vai, cara? Marcos perguntou. Aconteceu algo ontem. Você não respondeu às nossas mensagens, e por que diabos você está de luvas? Ah, não é nada demais. Eu só estava cansado e fui dormir mais cedo. E coloquei luvas porque estou com um pouco de frio, respondi um pouco tenso. Mas hoje está calor. Eduardo retrucou. Esquece, vamos entrar. Firevold era o nome da faculdade que cursávamos. Ela tinha um campus imenso, 2 quadras para cada esporte e várias salas e cursos. Além de ser extremamente harmonizada com plantas e recursos naturais. O paraíso na Terra. Enquanto caminhávamos pelos corredores quase lotados, percebi que Eduardo tinha algo grande em mãos, um objeto que esbarrava quase em todos que passavam pelo mar de cabeças. Era algum tipo de máquina. O que é isso na sua mão? Ele olhou por cima do ombro como se estivesse lembrando de algo engraçado. Não vai dizer que você se esqueceu. É o trabalho individual para fechar a nota do ano. Então um leve desespero caiu sobre meu corpo. Eu estava tão cansado e confuso que nem me recordei. Vou levar 0, que droga! Já estávamos quase na porta da minha sala e nenhuma solução milagrosa chegava à minha mente. Não poderia de maneira alguma levar um 0. Tal nota mancharia a reputação de bom aluno, que era a única que eu podia esbanjar.
E sem que eu percebesse, Marcos chegou na sala e me deu um tapinha no ombro. Boa sorte. Já roendo as unhas da mão, mal conseguia ter coragem para seguir pela porta, mas as diversas pessoas que entravam jogaram-me para dentro da mesma. E para o meu azar, o maldito do professor tinha chegado mais cedo para ferrar quem esqueceu o trabalho. Este tinha um rancor especial por mim, pois eu entrei nessa faculdade após acertar todas as questões de um teste super difícil. Era o único jeito de entrar sem ensino médio completo. Ainda não acreditando na minha capacidade, pediu-me, em uma de suas aulas, para consertar uma máquina que o mesmo nunca conseguiu ligar, e se surpreendeu ao me ver ativando o dispositivo. Sem ao menos esperar, o professor chamou os nomes em sua prancheta de notas, em ordem aleatória. Daniel, mostre seu trabalho. O garoto se levantou e mostrou um tradicional relógio carregado por batatas. Nota 1. Tente ser mais inovador na próxima, anotou decepcionado em sua prancheta. Nossa! De 3 pontos ele conseguiu 1. Deve ter esquecido de fazer e acabou saindo na última hora. O professor chamou mais alguns garotos e garotas quando... Eduardo, mostre seu trabalho. Ele se levantou um pouco nervoso e seguiu até a mesa do professor. Os olhos curiosos da turma o acompanhavam. Então ficou de frente para todos e, quase gaguejando, começou. Para meu trabalho, vou precisar de alguém. Wayne, por favor, venha aqui. Não sei por que raios ele me chamou, mas obedeci mesmo assim. Essa máquina que construí converte eletricidade estática em energia, essa suficiente para acender uma lâmpada. Wayne, use sua luva para gerar a energia. Faça com que o material da mesma gere estática com o atrito. Aproximei-me receoso do misto de esfera veludada com fios e capacitores que Eduardo construiu. Sempre tive muito medo de suas invenções que tinham um histórico explosivo. Se a lâmpada acender eu ficarei surpreso. Ainda assim, não deixei o medo dominar e comecei a fazer atrito. Alguns pulsos elétricos envolveram minha luva, e, por incrível que pareça, a lâmpada acendeu. Eduardo pareceu surpreso também, mas logo se apressou ao explicar o que estava acontecendo. Como o esperado. A explicação é que o atrito gerado pela luva na esfera cria energia estática, essa vai para os fios que a conduz para placas e depois para um conversor que transforma a estática em energia elétrica que, por fim, acende a lâmpada. Eduardo se curvou como uma saudação, mas ninguém aplaudiu, o que não era uma surpresa, afinal apenas estava aqui os que queriam uma nota perfeita e os que necessitavam desesperadamente da mesma. O segundo caso era predominante, é claro, e apenas era composto por aqueles que mais tiravam sarro de nós. O professor, por sua vez, pareceu surpreso, mas não impressionado. Muito bem, você ganhou 2,5. Apenas falhou 3 por causa da falta de segurança. Esses fios desencapados podem machucar alguém, e então me olhou com desprezo. E você, Wayne, o que construiu? Não aparenta ter trago nada. Bem, meu trabalho. Olhei em volta, mas não passou nem sequer uma ideia na minha cabeça, até que olhei para minha mão. O meu trabalho é esta magnífica luva. Então o imbecil, que todo dia implicava comigo, começou a murmurar entre seus amigos. Seu nome era Matias. Um garoto branco e forte que participava do time de futebol. O estereótipo encarnado de garoto mimado e popular. Aí, isso é aula de robótica, não de tricô, seu gênio. E como ele era o playboy da turma, todos começaram a rir, mas inspirei fundo e tentei continuar a minha apresentação. Legal expressar sua opinião, Matias, mas isso não é uma luva qualquer. O desgraçado me interrompeu. É um tricô da vovó. Que crianção! Novamente a turma continuou a acompanhar, rindo da minha cara. A raiva começou a borbulhar dentro de mim e de repente a minha mão começou a pulsar. E eu sabia o que isso significava. Como eu ia dizendo, essa não é uma luva comum. Ela é capaz de gerar energia estática em qualquer superfície. Parei ao lado de uma parede e apontei para ela. Nesta superfície eu não seria capaz de gerar energia estática apenas passando a mão por ela, porém, com essa luva é possível. Depois de diversas passadas na parede, feixes de eletricidade começaram a rodear a luva. E todos os sussurros que estavam vindo da turma pararam. Como podem ver, estou produzindo eletricidade estática dessa parede.
Isto é possível porque o material que ela foi feita é o de um certo metal que faz atrito consigo mesmo, apenas precisando de ser passado em algum lugar. O professor não pareceu muito convencido, pois seu olhar não estava diferente, mas talvez tenha o impressionado. Muito bem, Wayne, vai ganhar um 2. Que? Por que um 2? Porque seu projeto não tem utilidade nenhuma, debochou. Quem em sã consciência vai querer ficar gerando energia estática por aí? Só se for doente mental, né? Sinta-se satisfeito com seus 2 pontos. Pelo menos não tirei 0, mas esse professor é um cretino. Por que raios alguém usar isso tinha que pesar na nota? Não estou fazendo nenhum comercial. Respirei fundo e voltei para minha carteira. Finalmente a melhor parte da faculdade chegou. Era hora ir para o refeitório, o local mais agradável desta faculdade. Composto por 2 andares, todo o local era harmonizando com plantas e iluminação natural. E suas belas mesas de carvalho que reforçavam a beleza do local. Seguimos na direção das bandejas de comida, mas a paz logo seria perturbada. Como os 2 lados de uma moeda, este local também tinha um lado ruim, e estávamos olhando para ele, uma mesa que acabava sendo só nossa porque se encontrava ao lado do banheiro. Por causa disso, o local próximo à mesa fedia horrores. Mas não tínhamos muita escolha, os outros não nos deixavam sentar ao seu lado, então era isso ou o chão. Os bancos também não ajudavam, pois eram todos quebradiços e pegajosos, além de ser a única mesa que o zelador não limpava. Eu não fazia a menor ideia de como suportamos almoçar todo dia aqui. Ei, vocês viram a onda de assaltos que anda tendo? Eduardo perguntou. Eu vi. Até aumentaram o policiamento, Marcos respondeu e mordeu um pedaço de carne. O que vocês estão falando? Perguntei confuso. Passou no noticiário, você não viu? Parece que alguns usaram algum tipo de poder, mas estão falando que é mentira. Sinceramente eu não acredito nisso, poder na vida real é impossível, Eduardo disse. Eu fiquei surpreso de repente, até o momento pensava que era único, afinal não é todo dia que se ganha poderes com um raio. A minha casa é muito longe daqui, tive que sair antes de terminar o noticiário. Mas de qualquer jeito, que loucura. Né? Mas eu acredito, os registros de crimes ocorreram todos quase ao mesmo tempo, Marcos insistiu em comprovar seu ponto de vista. Seria esforço demais para fazer algo falso. Sim, mas tem louco para tudo, né? Assalto é assalto, finalizei. Os responsáveis pelos crimes serão punidos. No final do dia despedi-me dos meus amigos e segui caminhando para casa. Desde a conversa no refeitório a minha mente não parava de martelar sobre os assaltos que foram mencionados. Aparentemente muitas pessoas estão usando poderes para roubar, então com essa força eu posso proteger os outros. Um herói talvez. Isso seria bem legal. É isso mesmo que eu vou fazer. Na primeira oportunidade que aparecer eu vou agir. E não passou muito tempo até perceber que minhas palavras tinham se tornado realidade, um assalto a uma loja de joias. No local uma mulher e um homem levavam o resto do dinheiro do caixa. Ambos estavam mascarados e com sacos cheios de joias. O homem portava uma arma e a mulher apenas tensionava o indicador com o polegar da mão direita. E esse movimento fazia o cobrador tremer de medo. Vocês aí! Gritei apontando, cheio de determinação, devolvam as coisas que roubaram. Mas os bandidos não ficaram intimidados, muito pelo contrário, pois eles começaram a rir. Fiquei confuso, mas continuei insistindo. É melhor vocês devolverem essas coisas antes que eu acabe com os 2. E riram mais ainda. Gargalhavam tanto que seus estômagos doíam. Vou acabar com vocês, o homem debochou com uma imitação ridícula seguida de mais risadas, que inocente. Fiquei sem ação. Os bandidos estavam debochando de mim, e até mesmo o funcionário parecia rir. Quando preparei para dar um passo, a mulher avançou. Seu ar mudou completamente. Agora demonstrava um semblante assustador e sombrio. É o seguinte, garoto, vou te dar 2 segundos para sair daqui antes que você morra. Franzi a testa. Vou falar apenas mais uma vez, devolvam as coisas que vocês roubaram. A mulher deu de ombros e com um leve sorriso de canto de boca, disse. Eu avisei.
Ela voltou a tensionar os dedos como fez antes, mas, quando os estalou, um som alto e irritante me acertou como um murro. O som ecoou dentro da minha cabeça cada vez mais alto. Cobri as orelhas em uma tentativa desesperada de resolver o problema, mas não ajudou em nada e o barulho apenas piorava. Acabei caindo ajoelhando no chão, os meus ouvidos sangraram e depois de muita agonia, o som finalmente cessou. Quando eu me dei conta, o homem que estava com ela começou a andar em volta de mim. Agora era minha vez. Ergui-me ainda desnorteado e corri em direção à mulher quando, em um piscar de olhos, fui socado na barriga pelo homem e jogado contra a parede. A pancada foi tão forte que vomitei sangue. Isso provava com toda certeza que eu não era o único com poderes. Mal conseguia manter o ar em meus pulmões quando meus braços esforçavam-se para erguer meu corpo do chão. Com a postura levemente curvada, cerrei o meu punho e preparei para dar o primeiro passo, porém uma pressão muito forte invadiu meu corpo e um calor imenso correu pela minha pele. Poderosas ondas de eletricidade saíram de todo o meu corpo e acertaram as paredes e os balcões, destruindo tudo que tocava. Droga! Esse garoto ficou maluco! O homem reclamou. Deixa ele para lá, já temos o que a gente queria. Eles partiram para fora da loja e eu não pude fazer nada além de vê-los fugir. A minha perna estava travada, como uma eterna cãibra, e a cada segundo ficava mais difícil de respirar. E para piorar era tudo minha culpa. O dono da loja vai não só ter que pagar os prejuízos do roubo, mas também o conserto. Comecei a sentir uma dor muito forte sobre a pele, não conseguia controlar essa poderosa eletricidade e jorrava ferozmente. Os pulmões falhavam e as pernas perderam a sensação. Então meu corpo caiu contra o chão e minha visão começou a escurecer. Aos poucos a minha vida se esvaía. Nos últimos segundos de consciência, avistei um homem parando na porta e me olhando. Apenas consegui focar em sua feição neutra. Tentei pedir por socorro, mas minha voz falhou. Quando o homem deu passos na minha direção, tudo ficou escuro.